Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, Ana, vamos continuar hoje compartilhando com os nossos irmãos o tema da direção espiritual. Muita gente já faz, ou muita gente gostaria de fazer, e é importante que a gente tenha ideias claras sobre como deve andar a direção espiritual, ser praticada a direção espiritual na nossa vida. E um dos pontos muito importantes mesmo na direção espiritual, eu diria o primeiro passo, quando a gente se decide sair em viagem. Quando a gente arruma as malas e dá o primeiro passo para fora da porta da nossa casa, buscando a Deus, buscando Jesus, buscando a santidade. Então esse primeiro passo é fundamental. Ele vai marcar toda a nossa vida, toda a nossa história. Então, esse primeiro passo, claro que outros também nos ajudaram a dar esse passo, né, através dos sacramentos, né, de forma muito especial, o batismo. Então, tem muitas outras pessoas, nossos pais, padrinhos, catequistas, tantas pessoas que nos apontaram esse caminho, nos levaram até esse caminho. Mas agora, assim, e eu? Quando é que eu reconheço esse caminho? Quando é que eu reconheço que Jesus é esse caminho, como disse o Frei? Eu estou saindo para essa viagem, mas eu vou onde? Por onde? Por onde eu vou passar? Agora eu preciso fazer esse caminho, num encontro com Ele, num encontro de pessoa para pessoa, com esse Jesus de Nazaré, com esse Jesus que tem história, com esse Deus que é amor e que me convida a fazer o caminho com Ele. E é importante a gente sempre pensar que existem alguns elementos comuns, como é o caso mesmo dos sacramentos de iniciação. Mas Deus, ele é sumamente criativo. Ele consegue encontrar um meio, ele se adapta a cada pessoa, a cada vida, a cada história. Nunca Deus repete a história da salvação na vida de uma pessoa. Ninguém é igual a ninguém. Somos únicos e nessa nossa particularidade, nessa nossa identidade pessoal é que Deus entra na nossa história, nos ama, nos chama a caminhar. Então, se nós formos refletir na palavra de Deus, a história de São Paulo, né? Naquele momento, como se diz, aquele estalo, aquele momento que ele fica cego ali, não vê mais, mas depois ele tem aquele momento assim de encontro. Então, aquele encontro que dá uma mudança de vida. Então, no caminho, eu preciso não só ir porque alguém me ensinou, mas porque eu também desejo, quero e assumo essa experiência de fé. Então, nesse caminho da direção espiritual, o orientador, aquele que está me dirigindo espiritualmente, ele vai me mostrando o caminho. Mas eu quero de fato fazer esse caminho, eu estou aberto, como disse o Frei, cada pessoa tem o seu caminho. Deus é criativo, mas nós estamos abertos a essa criatividade, de deixar-nos encontrar por esse Deus, como Paulo encontrou e tantos outros. Mas ele faz a história para mim e para você também. Se nós percorrermos a história da igreja, a vida de tantos santos, né? Eles narram como foi essa primeira experiência, esse como que acordar para o verdadeiro sentido da vida, da existência. São Francisco, quando abraça o leproso, depois nós podemos ver já a Santa Madre Teresa d'Ávila, quando ela ficou como que chocada no impacto quando viu Cristo chagado, quanto ele tinha sofrido por ela e ela não estava fazendo quase nada por ele. E assim vai, né? Os grandes santos, depois a própria Santa Edith Stein, a conversão, ou essa primeira grande experiência, às vezes não é uma coisa assim, de uma vez e pronto, mas é algo que também vai acontecendo quase que por capítulos, ou gota a gota, até que a pessoa acorde totalmente para o verdadeiro sentido da vida, que é esse ir ao encontro de Deus. E nesse fato aí, o Frei está lembrando de Santa Edith Stein, me recordo muito quando ela vai numa igreja e
vê uma pessoa saindo de lá, uma senhora, né, comum, com a sacola de feira, e ela pensa, a igreja está vazia, né? Mas ela vê, aquela mulher foi lá ao encontro e encontrou, porque a igreja está vazia de pessoas, mas ela tem lá o significado maior, ela tem a pessoa de Jesus, porque Deus está presente, mesmo quando não está acontecendo a celebração, Deus sempre está, e é com Ele mesmo no meio de tantos vazios da nossa história, é com Ele que nós vamos sempre encontrar. E a Edith Stein, eu diria, são 3 momentos, né, que somados fazem essa conversão ou esse primeiro passo na vida espiritual. Esse fato da mulher que reza para alguém que ela não conhecia, o que é que essa mulher encontrou na igreja fora de hora e com sacola de compra na mão. Mas também um amigo, né, o Reinach, na Primeira Guerra Mundial, quando a Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, era enfermeira voluntária da Cruz Vermelha, na Primeira Guerra Mundial, um amigo, professor de filosofia como ela, Reinach, morreu na guerra. E ela conhecia ele e a esposa como um casal luterano, mas muito feliz. E a esposa do Reinach, a viúva, pede a Edith, vem organizar os últimos escritos dele para publicar, etc. E ela reluta, ela foi adiando o quanto ela pôde. Até que não deu para adiar mais, aí ela foi. Mas ela achava assim, não quero ir, porque eu vou encontrar a viúva arrasada. Mas quando ela chega, ela se surpreende. Na fé cristã, que ela não tinha, ela era ateia, na fé cristã, aquela sua amiga estava confortada na fé. E essa experiência mexeu também com ela. Quer dizer, devagarinho Deus foi mexendo, dando toques, até que por fim depois vem o grande toque definitivo, né? Que é quando ela lê o livro de Santa Teresa, o livro da vida. E ela passou a noite toda lendo esse livro e disse, né? Aqui encontrei a verdade. Então nós buscamos a verdade. Você está buscando essa verdade? Que verdade? A verdade tem um nome, né? A verdade que se chama Jesus Cristo. E essa verdade, que é Jesus Cristo, que é Deus, ele é o que dá sentido também para a nossa existência. Fora da verdade, tudo é engano. O mundo engana-se e nos engana. Então é importante que nós saibamos nos desvencilhar de todos esses enganos, desmascarar todos os enganos e realmente centrar a nossa existência em Deus e no ir para Deus. E aí o diretor, a diretora espiritual vão nos ajudando nesse ir sempre para Deus. E assim nós vamos buscando. Olha, aí nós falamos de Edith Stein, né? Santa Edith Stein, buscando. A pessoa está buscando a verdade. Então você também, eu, que saibamos buscar essa verdade a partir de uma boa leitura, de uma vida de oração diária, né? De pessoas que vão nos ajudar também nesse caminho, buscando a verdade que tem um nome, que se chama Jesus Cristo. E que Deus nos ajude, então, a termos essa determinação, nos pormos a caminho e irmos sempre adiante com firmeza. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.